Eu também tô ligado na TV Fla. Olá, nação rubro-negra! Com o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente resolveu antecipar a chegada da primavera aqui na TV Fla. Pois é, nada de inverno rigoroso, chega de clima pesado e cara feia. A ordem agora é brilhar. Hora de abraçar a mãe natureza e celebrar a vida. Tempos de descoberta. Acompanhamos 3 gigantes do Fla Basquete na primeira visita ao novo Maracanã. É algo muito gratificante. Tal pai, tal filhos. O craque Giovani acompanha um treino dos filhos na Gávea e revela. Tê-los aqui já é uma coisa muito boa. Imagina no futuro, quem sabe, ter o pai também. Então... Este é Juruna. Ele é o responsável pelos gramados do Ninho do Urubu. Ele é como um filho, ele te pede quando ele precisa. Eu tô chorando, tô com sede, água nele. E eu já começo o programa preparando o solo. Vai começar uma nova temporada para o Fla Basquete. E antes da volta aos treinos, 3 gigantes rubro-negros foram prestigiar e torcer pelo time de futebol lá no Maracanã. Um encontro de gigantes. Um deles está um pouco adormecido, quase acordando. Os outros 3 estão bem despertos, ligados, não querem perder nada, nenhum detalhe. Não é pra menos. Não é toda hora que jogadores de basquete pisam na grama do Maracanã. Por trás de uma pequena mulher sempre tem um grande homem. Só que no meu caso hoje são 3 grandes homens. Mense, novo reforço do Fla Basquete, Olivinha, Marquinhos. Todos eles vieram aqui no Maracanã ver o jogo do Flamengo, porque flamenguista que é flamenguista acompanha o time bem de pertinho e vem ao estádio. Só que hoje eles não vieram só assistir o jogo, não. Temos uma missão, não é isso, Olivinha? Hoje nós vamos apresentar o Maracanã para esses 2 novatos aqui. De um lado, Jerron Mense, pivô americano e mais novo integrante da equipe rubro-negra. Hoje será a primeira vez que ele assistirá a um jogo de futebol em um estádio. I'm very excited. It's a beautiful stadium. I'm looking forward to the game and having fun. Do outro, o Ala Marquinhos, ídolo do Fla Basquete e estreante no Maraca. Grandes estrelas pisaram aqui nesse gramado, Zico, Júnior, entre outras feras do Flamengo, aí é algo muito gratificante. O Maracanã, que impressiona os novatos, também é capaz de emocionar os veteranos. Olivinha, cria da base do Flamengo e antigo frequentador do estádio, vive um momento mágico. Ele se vê nos telões mandando um recado para a torcida rubro-negra. Foi uma emoção muito grande eu poder me ver aqui no telão do Maracanã. É uma coisa que eu não imaginava, nunca imaginei. Eu sabia que estava nas redes sociais, mas agora quando eu cheguei aqui até me pegou de surpresa. E fico muito feliz de estar podendo participando. E espero que toda a torcida compre a ideia e se associe ao programa Sócio Torcedor. Recado dado, agora é hora de deixar o gramado. Vai começar Flamengo e Vitória pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hora de virar torcedor com todas as crenças e superstições. Tem alguma superstição antes do jogo? Bom, normalmente eu dou um pulinho ali, fico com o pé direito ali, sempre torcendo. Assim que o juiz apita, eu levanto o pé esquerdo aqui, fico com o pé direito bem fixado. Acho que é o meu costume meu. E você, Marquinhos, tem alguma superstição antes de jogar? Não antes de assistir ao jogo do Flamengo, mas antes de entrar em quadra. Você tem alguma superstição? Eu costumo ouvir bem as músicas assim, que eu gosto bastante. Tento ler algumas passagens da Bíblia, que eu sou evangélico, né? Ficar bem concentrado. Concentrados e bem sentados. Os 3 foram convidados para o camarote do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Pouco antes do jogo, eles ainda posam de ídolos. Mas é só a bola rolar para eles se juntarem aos mais de 12 mil rubro-negros que foram torcer pelo Flamengo. Marquinhos e Jerron descobrem como é comemorar um gol no Maraca. Gol de Hernani. Flamengo 1-0. O brocador está impossível. Faz mais um. 2-0 Mengão. Os gigantes comemoram.
O rubro-negro baiano marcou um gol no finalzinho, mas a vitória é do Flamengo, 2-1. A noite prometeu e cumpriu. Pé quente, né? Primeira vez aqui no Maraca, Flamengo ganhando. Muito legal prestigiar essa vitória do Flamengo. Um momento que vai ficar guardado na memória e registrado nas páginas de um blog. Isso mesmo, Mense tem um espaço virtual onde compartilha suas experiências com os fãs. E a de hoje, ele garante que não vai ficar de fora. I'll definitely write about my first soccer game experience. You know, I was in Argentina for 3 years, but never had the chance to go. So, you know, I'm thankful to have the opportunity now, and I'll definitely write about it. Uma estreia de gigantes, com o pé direito, tamanho 48. No último dia 6 foi comemorado o centenário de um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Figura fundamental na transformação do Flamengo em clube de massa. Foi através dele que o mundo começou a olhar para o futebol brasileiro. Foi através dele que o futebol brasileiro se transformou no tão famoso futebol brasileiro. Leônidas da Silva foi o nosso primeiro Pelé, numa época que ainda não existia Pelé, numa época que ainda não existia a TV. Gênio na arte de se movimentar pelos gramados. Gênio sem imagens em movimento para comprovar sua arte. Leônidas sobrevive ídolo nas lembranças e retinas daqueles que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Sobrevive lenda na imaginação daqueles que não o viram jogar. Sobrevive fora de série nas páginas amareladas de antigos jornais e revistas. E mesmo assim permanece mito. E mesmo assim, permanece craque. O mesmo mito que vestiu a camisa do Flamengo por 6 anos e que ajudou o Mengão a virar nação. O mesmo craque que virou o ídolo eleito pela nação em enquete popular. O Diamante Negro, segundo os franceses, que se encantaram com o artilheiro da Copa de 38. O Diamante Negro, que não tinha medo nem vergonha de ser negro, em uma época que poucos eram negros no nosso futebol. O Homem Borracha, o cara da bicicleta, que com o peito abriu caminhos para os que viriam a seguir. O artista plástico dos primeiros 50 anos do futebol brasileiro. O homem que ensinou o futebol brasileiro a crescer. Floresce a ginástica artística rubro-negra. 7 atletas do Flamengo estão disputando o Campeonato Brasileiro Juvenil da modalidade em Aracaju. Confira o que mais foi notícia na Semana Fla. Mais um grande nome do futebol alemão visita o Mengão. Agora foi Michael Ballack. O ex-meia da seleção alemã esteve na escolinha do Flamengo no Morro da Mangueira. Novidade na Gávea. O clube abriu acesso à internet gratuita. Agora toda a área do parque aquático possui Wi-Fi liberado. Os sócios e visitantes poderão curtir a piscina e assistir a TV Fla no site do Mais Querido. Craques de um futuro próximo. O time do Flamengo passou pela Portuguesa e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil de Futebol Sub-20. Boa notícia! A diretoria rubro-negra conseguiu aprovar mais 2 projetos incentivados para os esportes olímpicos. Um contempla as divisões de base do vôlei, basquete, futsal e tênis. O outro é para melhorias na estrutura do remo e da canoagem. Mais de 20 mil pessoas foram ao Maracanã para ver o Flamengo vencer o Santos na abertura do 2º turno do Brasileirão.
O rubro-negro carioca tomou as iniciativas desde o início. Aos 19 minutos, Hernani dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Léo Moura fazer Mengão 1-0. O Flamengo ainda teve uma boa chance no primeiro tempo, quando Cáceres fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola atravessou toda a área do Santos. Aos 9 do segundo tempo, Paulinho meteu ótima bola para Carlos Eduardo dentro da grande área. O meia tocou para Hernani livre e marcar. Mengão 2-0. Na comemoração, Hernani mostrou que não é fominha e dividiu os aplausos com o companheiro. 2 minutos depois, o juiz marcou pênalti de Samir em Everton Costa. Cícero bateu de canhota e descontou. Mesmo na frente do placar, o time da Gávea continuou buscando o gol. Aos 38, Hernani tocou para Carlos Eduardo, que fez ótima jogada e deixou Paulinho na cara do gol. Só que o atacante rubro-negro não pegou bem na bola. Na sequência, contra-ataque do Santos, que Thiago Ribeiro finalizou chutando à direita de Paulo Vitor. O Mengão ainda teve uma boa oportunidade no finalzinho do jogo. Luiz Antônio bateu falta e Aranha defendeu. Placar final, Flamengo 2, Santos 1. O rubro-negro fez a sua parte e, com a combinação de outros resultados, pulou para a 11ª posição na tabela. Quem ajudou muito o Flamengo foi o Flamengo, porque não adiantaria nada os outros fazerem o que fizeram se nós não fizéssemos a parte principal. É por isso que subimos e também demonstra aquilo que estamos falando há bastante tempo. Ninguém está conseguindo fazer uma sequência, ou pouca gente está conseguindo fazer uma sequência. Quem está conseguindo estar na liderança do campeonato e abrir uma vantagem. A regra geral é: você ganha um, perde um, empata um e fica, né? Quando ganha, sobe, quando perde, desce. É isso que a gente precisa mudar no segundo turno. Mas sempre pensando em fazer a nossa parte, que é a parte principal, e é isso que vamos a Campinas tentar fazer. E você, já virou sócio torcedor? Se não virou, entra lá, www.flamengo.com.br e conheça as vantagens do programa Nação Rubro-Negra. A hora é essa. Bom, a TV Fla agora vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer o Homem da Grama, o responsável pelos gramados do Ninho do Urubu. Hora de semear. Um dos maiores craques do vôlei brasileiro esteve na Gávea para acompanhar os treinos dos filhos. E a TV Fla, é claro, não perdeu tempo e foi fazer um retrato dessa família rubro-negra. Ele foi 2 vezes campeão olímpico e campeão mundial no vôlei de quadra. Nascido em Juiz de Fora, a cidade mais carioca de Minas Gerais, Giovanni Gávea é Flamengo desde criancinha. Particularmente, eu sou de uma geração que o Flamengo ganhava tudo, né? A geração de 82, 83, 84, Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Tita e Companhia Limitada, campeão do mundo. E meu tio, na época, falou: não, você vai torcer pro Flamengo. Meu pai era botafoguense, nem conseguiu defender o território. Falei: não, meu tio, você já toma aqui a camisa do Flamengo, você vai ser Flamengo. E acho que foi assim, foi essa paixão, foi esse momento. Fico feliz dos meninos aí estarem, dos jovens, né, estarem tendo a oportunidade de crescer aqui dentro. Eu acho que é um clube muito importante pro cenário, não só do futebol brasileiro, mas dos esportes olímpicos. Também está começando a fazer um papel bacana, está começando a fazer um trabalho legal e quem sabe um dia, né, poder ver os dois aí disputando jogos por equipes realmente profissionais ou seleção brasileira. Eu vou ficar muito feliz. A Júlia, com 17 anos, e o Gianmarco, com 15, são filhos do primeiro casamento do Giovanni e atletas do vôlei do Flamengo. Eles começaram praticando outros esportes, mas... Quanto você empurrou, não empurrou? Como é que essa história deles terem chegado no vôlei e no Flamengo? Na verdade, o estímulo sempre foi praticar esporte. E aí o Gian começou a jogar tênis e a Júlia começou a nadar. Natação aqui no Flamengo mesmo, e o Gian fazia tênis na Lagoa. E aos poucos eles foram perdendo o interesse, quando acho que eles foram entendendo qual tinha sido a minha vida, né? Eu acho que eles foram, de certa forma, e acabaram escolhendo o voleibol. A Júlia inventou que era muito ruim ficar sozinha nadando, o Gianmarco inventou que
o professor de tênis era muito chato e acabaram pedindo para ir para o voleibol. De certa forma eu fico feliz, mas eu sempre gosto de dizer assim, vocês têm que fazer isso porque gostam, não porque o teu pai fez. E como pai, será que o Giovani é aquele chato que pega no pé dos filhos? Fico quieto, mas acaba o jogo, eu faço a lista completa do que... onde que eles estão cometendo os erros, principalmente de técnica, né, de postura. Aí eu fico de longe, porque eu moro em São Paulo, mas no telefone, no vídeo. E aí, como é que foi o treino hoje, como é que é o jogo? Esses últimos 6 meses que eu estou mais tranquilo, tenho vindo mais vezes. Assistir os jogos deles, fui para assistir a Copa Minas da Júlia em Belo Horizonte, estou indo para a Copa Paraná no final do ano. Mas como pai é bom ficar ali na arquibancada de vez em quando, só babando, né? É diferente, a gente adota uma postura de fã, de bobo e tal, e acho que eu nem fico muito crítico, porque a Júlia às vezes vai passar as férias lá em São Paulo e fala assim, vamos treinar. Eu falei, você quer treinar com o pai ou com o treinador? O craque confessou que nunca ter vestido a camisa do Flamengo, como os filhos, é uma frustração. Mas ele ainda não desistiu de ver o antigo sonho realizado. O que eu acompanho é que isso está cada vez mais próximo, né? O Flamengo vem se organizando, vem se profissionalizando na gestão, e o clube com isso, sem dúvida, vai melhorar, vai ter melhores condições num futuro muito próximo. E tê-los aqui já é uma coisa muito boa. Imagina no futuro, quem sabe, ter o pai também. Então, o bom de ser técnico, a gente pode ser técnico até com 60 anos de idade. Tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, que o pai gosta de lamber a cria, a gente já sabe. Agora vamos ver como os meninos lidam com o pai campeão. Pô, eu gosto, não, ele acaba que vem pouco, mas quando vem é bom. No último jogo ele viu, ele deu os conselhos, falando sobre o meu passe, bloqueio também. Sempre bom. Quando tem dúvida a gente pergunta pra ele, e a mais chata acho que é o ciúmes, tem um pouco de ciúmes das fãs. Essa já passou, essa. E para fechar, como um bom rubro-negro, uma mensagem para o técnico do futebol. Mandar um abraço pro Mano, que sou muito fã dele, que tenho muito carinho por ele. Um grande abraço, Mano. Boa sorte aí, tudo de bom. E não é só aqui na TV Fla que a primavera chegou, não. Lá no centro de treinamento do Flamengo, os campos são lindos, perfeitos, verdadeiros tapetes. Obra e vida de um homem com dedo verde. Eles correm pra lá, correm pra cá, faça chuva ou faça sol, no Ninho do Urubu todos os dias são intensos. E no meio de tanta intensidade, uma história de amor, cuidado e... muita dedicação, na realidade. No futebol a bola tem que rolar com suavidade. Quanto melhor for o gramado, mais alto o nível do espetáculo. O ditado já diz, cuidado por onde andas e preste muita atenção aonde você pisa. Pois é, só que aqui no Ninho do Urubu pode pisar à vontade, porque todos os gramados são cuidados com muito carinho por ele, que é o cara da grama. Esse é o Juruna. Desde que o Ninho começou a funcionar em 2006, ele está presente. Ou seja, se o assunto é campo de grama, pode falar com o Juruna. Quando se trata de você fazer um campo, primeiro você tem que fazer a base dele, né? Depois você bota todo o solo num nível perfeito, até você chegar à cobertura com a grama. Nós normalmente trabalhamos com big hole de 10 metros, né, que é para dar um plano perfeito ao campo de treinamento ou de jogo, qualquer que seja o campo. Campo pronto, é hora de cuidar da grama. A grama ela é muito sensível. Especialmente no Brasil, que a gente tem climas muito variados, né? Nós temos clima extremamente quente e às vezes temos clima extremamente frio. Então é necessário que você entenda o gramado, né? A necessidade dele, né? Então a grama ela gosta muito disso, sol, água, adubo e corte. Você tem que podar ela 3 vezes por semana. Podar e cuidar. E para isso, haja água. São 2 irrigações por dia e em cada uma delas são gastos 40 mil litros. Além do Juruna, o Flamengo conta com a assessoria de um engenheiro agrônomo para manutenção dos seus gramados.
Tudo isso para deixar os 5 campos do Ninho do Urubu em perfeitas condições. Mas nem sempre foi assim. O ano passado nós sofremos muito com falta d'água, com uma série de outros problemas, né? Tanto é que a pré-temporada era em janeiro aqui e nós tivemos que correr muito em dezembro para dar uma qualidade de treinamento para os nossos jogadores. Ainda tivemos a visita do Ajax da Holanda, que fez uma pré-temporada com a gente, treinando nesse campo. E na nossa casa a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem, né? Desde que seja com bom grado, né? Então ele está vendo que o que nós temos para oferecer é aquilo. E você vai usar e vai ficar muito feliz. Dá só uma olhada no antes e depois. Belo trabalho, Juruna. Afinal, esses gramados são bastante exigidos mesmo. No CT treinam todas as categorias de base e também o time profissional. André, aqui pode pisar à vontade que tá tudo muito bem cuidado, né? Excelente trabalho do Juruna. Sem dúvida, os gramados estão bem cuidados. Nós jogadores estamos treinando essa semana passada no campo 1, realmente o gramado está muito bom. E estavam fazendo dando uma analisada no campo 5 também, que nós costumamos treinar lá. E realmente o Juruna está de parabéns, né? Porque tem cuidado muito bem dos gramados. Mas nem todos os gramados têm o Juruna que merece. Eu vim da Várzea, é muito campo ruim. E campeonato estadual também, a maioria dos campos não são bons. Mas na hora a gente procura dar um jeito. No Ninho não tem essa história de jeitinho. Os campos aqui são bem cuidados e dá todas as condições que um jogador precisa para trabalhar. E de um bom gramado, nenhum jogador esquece. Da Europa, um dos melhores que eu joguei foi no estádio do Arsenal, que é um campo novo, no Emirates Stadium. E digo aqui no Brasil, antes de eu ir embora, eu jogava muito, joguei no Sul bastante, tinha gramados bons, fora o Maracanã, o Morumbi, mas o Beira-Rio tem gramados muito bons. São muitos os campos de futebol no mundo, mas só os do Ninho têm o privilégio de serem cuidados pelas mãos de Juruna. O segredo dele para deixar esses gramados tão bem tratados? Carinho, muito carinho. Ele é como um filho, ele te pede quando ele precisa. Eu estou chorando, estou com sede, água nele. Ou vitamina, ou remédio, né? É uma criança. Tenho 7 filhos na realidade, né? Eu tenho 6 homens e uma mulher. São 5 campos, o Júnior e a Samara. Um pai que soube cuidar muito bem dos seus filhos. Aí, Juruna, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Os campos estão perfeitos. Continua assim, valeu? Grande abraço, teu parceiro André Santos. Esse é o homem da grama. De coração rubro-negro e dedo verde. E que desses campos tratados pelas mãos mágicas de Juruna brotem muitos craques rubro-negros. O programa de hoje fica por aqui, desejando um segundo turno primaveril e alegre para Mano e companhia. E na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado aqui na TV Fla, a TV mais querida do Brasil e do mundo.